Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua consciência, seja a sua visão de si mesmo, seja a sua visão de mundo e, por que não dizer, de cosmovisão. Hoje com um convidado que é muito especial, eu sempre falo que os convidados são muito especiais, mas esse além de querido, a gente já fez muita coisa junto, a gente tem história para contar. Cláuber Reis, ele é formado em publicidade e propaganda, tem MBA em administração de marketing na FAP, campeão de jiu-jitsu paulista, brasileiro e outros campeonatos internacionais, e atualmente ele é gerente de marketing numa multinacional da indústria farmacêutica. Cláuber, bem-vindo. E para começar, eu acho que é legal de contar como é que a gente se conheceu, né? Porque hoje tem tanta essa coisa de que você não pode discordar, etc. A gente se conheceu de um jeito interessante. E até hoje a gente faz muita coisa juntos. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ari. É um prazer incrível poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, da minha história. De fato, a gente se conheceu de uma maneira muito diferente, acredito que dos demais, mas a gente construiu uma história muito sólida de confiança que faz com que hoje em dia nós tenhamos muita troca e os nossos projetos são incríveis. Então, obrigado pela oportunidade de poder deixar te conhecer. É muito legal porque, para dar contexto, antes da gente entrar nessa história, a gente trabalha junto desde o fim de 2017. É isso aí. E a gente tem uma coisa muito interessante que a gente vai falar ao longo do dia, essa complementariedade, né? A gente começa a ter ideia, a trabalhar, e quando fala do assunto educação e marketing, eu acho que a gente faz muita coisa bacana. Mas comenta só isso, ou seja, foi um primeiro contato que a fruição talvez fosse mais de linguagem do que de entendimento, e a gente saiu completamente alinhado e virou case, né? Exato, pois é. Me lembro como se fosse hoje, um momento muito diferente, onde que eu estava numa das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, fazendo um projeto muito grande, né, de muita segmentação, de muito entendimento, entregar aquele produto para aquele nicho de profissional, enfim. E aí você me apareceu provendo aí ideias incríveis, mas eu acho que não teve um bom entendimento naquele momento, de fato uma linguagem, né? E que no final do dia foi muito bacana, porque quando a gente se afinou, a gente viu que nós tínhamos aí objetivos muito claros e em comum, né? E que quando a gente conectou tudo, o negócio foi incrível, desenrolou muito bem e a gente fez acontecer com perfeição. E até hoje eu procuro ter essa lição comigo muito viva, né, de dar oportunidade de ouvir, de entender o outro lado, para que a gente possa... Porque, às vezes, do outro lado tá bacana, tá cheio de vontade, eu também aqui tô cheio de vontade, às vezes a vontade é tão grande que a gente acaba tendo alguns bloqueios, né? Total. Mas, enfim, o importante é que a gente se deu a oportunidade, obrigado mais uma vez, a gente se deu essa oportunidade de se ouvir, conectar as nossas ideias, os grandes objetivos, e a gente, como eu disse a princípio, nós temos desenvolvido assim, projetos incríveis e muito alinhados, né, para um propósito de educação, de marketing, de diferenciação, de entrega personalizada, né, entender o momento do nosso cliente, né, as pessoas que estão interagindo com esse cliente para prover o melhor treinamento, o melhor entendimento de todo esse processo. Cláuber, ampliação de consciência aqui, a gente está falando de uma coisa muito legal. Eu quero saber se isso vem da sua infância, para a gente começar do 0 ao 7, mas o que me chamou essa atenção do nosso primeiro contato foi a sua intensidade. Exato. Eu acho que a gente tem muita coisa parecida, a gente gosta de falar. É verdade. E a gente é muito intenso, né, cara? Porque não foi aquela reunião, tem uma pessoa que eu gosto muito que fala assim, tem reunião que você conversa com as pessoas que estão só preocupadas em mover o PIN do A para o B, e você não, você é um indivíduo intenso, depois da nossa conversa ficou fervilhando, e a gente se estabeleceu, enfim. Da onde vem essa intensidade? Seu primeiro setênio, 0 a 7 anos, por onde você andou, o que você lembra dessa época? Bom, Ari, o que eu posso te dizer é que, de fato, eu sou uma pessoa extremamente visceral, muito intensa, eu amo o que eu faço, né? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou de começo, meio e fim. Para mim, eu tenho uma mensagem que me deixa... Que me incomoda muito, né? Que as pessoas elas têm muitas iniciativas e poucas acabativas. Eu não gosto de estar neste grupo de pessoas. Eu gosto de
Se eu me comprometer contigo que eu vou fazer alguma coisa, tenha certeza que eu vou fazer com muita vontade, com muito amor, muito carinho. Vou fazer do começo, meio e vou entregar o meu melhor para entregar esse final muito bem feito. Então, do 0 aos 7 anos, para mim é muito claro a vivência com meus tios, com a minha tia, né? Eles eram meus tios eram militares, minha família inteira é de militar. Então tinha muito aquele negócio da entrega, da responsabilidade, da palavra, da honra, como diz a minha avó, do fio do bigode o que se vale as coisas, né? Às vezes do que adianta ali você, né, às vezes ter determinados tipos de processos, enfim, mas você não vale a tua palavra. Então para mim isso é muito vivo, né? Esses exemplos são muito vivos e que por isso que eu digo que quando eu me proponho a fazer alguma coisa, o que vale é entregar, sabe? É cumprir com a minha palavra. Porque aqui a gente está falando de reputação, de honra, né? Eu costumo brincar que dinheiro eu não tenho, mas o crédito lá no banco eu tenho até hoje. Então, estamos aí. E Cláudio, muito legal pouca gente conhece, cara, é o meu caso pelo menos, do que é o universo militar, né? Eu confesso, já falei em outros podcasts, que eu tinha verdadeiro pavor de ser chamado nos 2 alistamentos, aos 18 anos, quando eu fiz a faculdade. E hoje, cara, eu converso com pessoas, elas falam muito disso, senso de corpo, honra. Uhum. Onde isso aconteceu? Você é paulistano palmeirense? Por onde você andou nesse grande sepelho? Bom, eu sou paulistano, eu sou São Paulino. São Paulino. Né? Tenho 49 anos aí, bem vividos, graças a Deus. Aproveitei bastante. Bom, eu tive a oportunidade de frequentar uma escola preparatória de cadetes do ar, tive a oportunidade de prestar... Aí, então nós avançamos, né? Então vamos lá, vou voltar. 0 a 7 São Paulo. 0 a 7 São Paulo. 7 a 14... 7 a 14 continua São Paulo. São Paulo. E as lembranças são boas? São boas. Meus tios... Exato, eu acho que assim, como eu disse, né? Então uma família muito bem sólida, né? Com muitos valores, enfim... meu pai, né? Eu acho que meu pai foi o único dos irmãos de 5 que não eram militares, que não era militar, né? E ele era da indústria farmacêutica, né? Então, e aí a partir daí eu comecei a ver, né? Desde moleque eu tenho as lembranças de brincar com amostra, né? Já ouvi meu pai falar, tem uns colegas que iam em casa, então as lembranças são muito boas, né? E a partir daí eu acho que começou a me chamar a atenção essa questão de medicina e tinha a questão do militar e a questão de medicina ali, aquela coisa que me chamava a atenção, enfim. Ô Cláudio, mas antes da gente seguir o caso, eu gosto muito de surf, cara. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, Dávio, se não me engano. É um cara que surfou uma onda nessa última sessão lá no Hawaii, em que boa parte das pessoas não conseguiriam, só que o pai dele também era surfista. Você acha que no seu caso, esse fato de já estar continuando uma história que foi iniciada, o que você viveu aqui, né, 0 a 14 anos, você acha que pode ter tido impacto na sua vida profissional de hoje? Sim, total, eu acredito que sim. Eu tinha algumas vontades quando criança, né? Então, tinha essa questão de militar, meu pai fez aeronáutica, né? Tinha uma questão de saúde, então eu sempre tinha aquela vontade, coloquei na minha cabeça quando moleque, uma vez eu quero ser médico ou quero ser piloto de avião. E aí, legal, acho que você trouxe, também gosto de surfar, né, esse morenão todo aqui. Sério, cara, eu sou um surfista frustrado. Exato. Não sei surfar. Não, que é isso, mas sempre tive oportunidade, tive casa na praia aí, enquanto a gente, né, em São Paulo, então eu passava as férias na praia, também minha memória afetiva ela é bem forte com isso, né? E eu acho que surfar é algo também muito diferente, que te traz sensações diferentes de relaxamento, de reflexão e entender que a cada passo que você dá, as coisas podem ser totalmente diferentes, né? Então, tomar rumos totalmente diferentes. Então, estar preparado para esse tipo de mudanças no nosso dia a dia também se faz importante. É algo que eu carrego comigo também. Bom, agora a gente chega então, estou curioso, desse setembro 14 a 21. Me conte aí, você estava falando anteriormente da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Como é que foi esse momento? Boa. Escolha profissional? Legal. Como eu disse anteriormente, né? Via meu pai trabalhando ali na indústria farmacêutica, eu tinha família militar e tudo mais, então aquela
minha vontade ou era ser médico ou piloto de avião. Legal, né? Aquelas coisas... Só isso, né? É só isso, né? Bom, enfim. Eu acho que o caminho mais cedo, né, para se começar mais cedo, era a escola militar, né? Então, prestei EPICAR. Escola preparatória de cadeias do ar, né? Exato. Onde tive a oportunidade de fazer o curso. E aí, então, posterior, né? Termino e falo, pô, e aí, o que eu vou fazer, né? Eu queria ser piloto de avião. Que equivale ao ensino médio, né? Exato, um preparatório, exato. E aí, pô... E sem modéstia, você deve ser muito bom de exatas, porque eu fiz um cursinho para fazer EPICAR e eu desisti do cursinho, cara. Eu falei, cara, se o cara não tiver aqui habilidade de exatas, não dá para encarar, não. Para quem um dia já teve oportunidade de fazer o cursinho, existia aqui em São Paulo o cursinho que eu fiz, chamado... como é? General Coronel Teles Pires. Ah, é? A escola Teles Pires. Cara, isso daí era a escola uma das escolas, ficava aqui perto, no centro da cidade, perto do Vale Anhangabaú. Todo mundo que São Paulo que queria ingressar fazia o cursinho ali, e ali, assim, era... Vou te falar que tinha umas histórias bem interessantes. Então... o que eu fiz era viol e tá lá até hoje. Cara, eu desisti com 2, 3 meses. Eu falei assim, se não tiver uma habilidade pesadas aqui, não adianta só isso. Exato. Que legal, Cláudio, eu não sabia dessa história. E aí, então, no final da história, como eu já tinha traçado já o meu rumo, o meu caminho, eu queria ser piloto de avião, eu vi que ali não ia ter muita oportunidade, né? Porque eu acho que você pode ir para intendência, enfim, para diversas áreas. E eu fui, então, para voar civil. Entendi. Né? E aí, com 17 anos, para 18, então, eu fui voar civil, me formei piloto privado, fiquei em Bragança Paulista, né? Acho que lá pelo Aeroclube de Bragança Paulista. Saudações para os meus amigos de colegas de Bragança, saudades dessa época. E depois eu fui voar comercial, fui fazer piloto comercial, fiz aqui em São Paulo mesmo, no Aeroclube de São Paulo. Naquela época estava começando a ter as universidades, começou por Porto Alegre, naquela época tinha a EVAER, que era a escola preparatória para os aviadores da Varig. Super difícil entrar na Varig, enfim, para entrar lá tinha que ser indicado, não era o caso. Mas, enfim, me formei piloto comercial, né? E aí meu pai eu comecei a fazer também vários cursos, né, para tirar carteira de diversas aeronaves, enfim. Meu pai falava, ó, moleque, vai lá, vai estudar, porque legal, formou aí, tá comercial, mas vai fazer uma universidade porque precisa ter uma graduação. Eu falei, é verdade. Aí foi quando eu, então, fui fazer faculdade de biologia, né, voando, né? Então fazia o curso, voava, faltava, uma bagunça, aquela situação caótica. E aí, então, eu fiz licenciatura curta, porque voava, não conseguia manter o curso ok. Parei e depois, no ano seguinte, comecei a fazer publicidade e propaganda, porque era algo que me chamava também a atenção. Comecei a fazer ali o curso, também ainda fazendo os simuladores, enfim. E aí, então, eu tive a oportunidade de começar na indústria farmacêutica como estagiário, como representante, né, estagiário. Aí eu bebi a água da indústria farmacêutica, né? E aí a gente viu no que deu. Ô, Cláudio, mas, cara, que incrível, né? Eu não sabia dessa sua história. Fica evidente a alta performance desde o início, né? E você não só uma ponta que ficou solta. E o jiu-jitsu? Já tinha começado? Não. Vai vir depois. O jiu-jitsu vem depois. Eu tive uma situação na minha vida que mudou bastante coisa. E aí eu falei, cara, eu preciso me cuidar, vamos embora, preciso ocupar minha mente de uma forma diferente. E o jiu-jitsu para mim é algo muito importante, muito diferente, porque me traz muita lição no dia a dia até hoje. Hoje eu sou faixa preta, tenho 15 anos que eu sou faixa preta. Não sou melhor do que ninguém. E a faixa preta eu tenho 4 graus hoje, né? Então, você tem os 3 primeiros, 1 grau cada 3 anos, e o quarto depois de 5 anos. Quarto dan é a mesma coisa? É a mesma coisa. E, porra, tudo isso, cara, então você deve ser o top. Não, isso mostra que eu estou ficando velho, que eu preciso continuar sendo humilde e mostrar que o quanto que olha a trajetória de aprendizado e o quanto que eu preciso ainda continuar aprendendo. Eu aprendo todos os dias, cara. Então, na costura aqui do CTN, dos 14 a 21, eu entendi, licenciatura de Biologia, vem aqui para o curso, nesse curso da FAAP, entra nesse nosso universo,
Mas o jiu-jitsu não aconteceu aqui? Não. Tá. Algo mais de 14 a 21 ou vamos pro próximo CTN? Vamos pro próximo. 21 a 28, e aí? 21 a 28. Eu acho que aí uma mudança de chave bem importante. Acho que do 21 aos 25, eu comecei o jiu-jitsu aos 25 anos de idade. Eu descobri um câncer com 25 para 26. Eu tive um melanoma, né? Como eu disse anteriormente, né? Sempre gostei de surfar. Esse meu morenão, óbvio, fiz uma lesão na panturrilha e eu descobri então essa lesão. E aí onde eu fiz um procedimento cirúrgico, enfim, graças a Deus está tudo bem, estou bem aqui, firme e forte. E foi um momento muito importante para muitas reflexões, para entender valor de vida. Eu acho que o que a gente precisa valorizar no final do dia, né? Tá próximo das pessoas, viver intensamente. Eu sou um cara que eu sou um cara dos grupos, né? Sim. Então, eu tenho o pessoal que eu ando de moto hoje em dia, então tem o pessoal da moto, tinha o pessoal do surf, da praia, eu tenho o pessoal do jiu-jitsu, eu tenho o pessoal do trabalho, tinha o pessoal da aviação, tinha tudo. Eu sou da galera, então eu aprendi a valorizar muito isso depois. E foi um start, né? Tive uma relação meio conturbada na época, não estava bem, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me dê prazer e que vai mexer no meu ego e que vai falar assim, cara, ó, vamos lá, aqui você vai ter que provar pro que veio, né? Aqui literalmente descer pro play. Então foi aonde eu fiz a opção de... Ô Cláudio, eu tô inclusive, não vou revelar no ar, mas estou com um caso na família que acabou de receber a notícia, tá fazendo estadiamento. Você era um melanoma localizado, tinha metástase? Não. Localizado. Localizado. Era, na época, eu não sei qual é a classificação hoje, mas era na panturrilha, era uma pinta, muito bem delineada que eu quero dizer, muito bem localizada. Naquela época se dava uma classificação de Clark 3. O que é isso? Agressivo e de ter uma maior agressividade, vamos dizer assim, né? Não, me desculpa, não vou saber te Deve ser um trazer. potencial metastatizante. Um pouco maior, exato. A minha lesão não era uma lesão que se expandia, era uma lesão que ela infiltrava. Entendi. E por Deus, eu acho que eu fui no dermato, era um amigo meu, naquela época eu já trabalhava com um dermatologista, e aí ele fez a biópsia e detectou. Então, assim, faltava muito pouco para começar a pegar parte vascular, né, partes da estrutura da pele onde que poderia, de fato, ter metástase. Então, graças a Deus, foi nos 45 do segundo, mas foi no momento exato. Você fala de Deus várias vezes. Nessa época também veio alguma formação religiosa, algo mais geral? Sim. Eu estudei escola de freira, né? A minha família, parte de pai, enfim, muito religiosa, católica, né? Então, minha formação, eu tinha ensino religioso, né? Minhas tias, enfim, sempre muito próximo da igreja ali, da nossa comunidade. Isso é muito vivo para mim. Sou católico, mas acredito em outras coisas. Sou uma pessoa muito espiritual, vamos dizer assim, né? Acredito e respeito todas as religiões e eu entendo que existe algo além de nós que nos guia, que nos protege. Cara, não tem coisa que acontece na nossa vida que fala, aqui teve a mão de alguém para te ajudar, sabe? Então, Cláudio, é engraçado, a gente está vivendo um tempo que tá tudo tão estressante no Brasil e tal, e as pessoas esquecem, cara, de coisas do brasileiro que é incrível. Você, como outras pessoas que eu conheço, tem uma base religiosa católica, o que não te impede de ter outras crenças, né, cara? Não, de maneira alguma. Tem. Vou fazer essa pergunta para você que eu faço direto, que é surreal. Você pergunta para a pessoa assim, você é católica? Sou. Você acredita em Chico Xavier? Sim. Eu acredito muito. Aí, esse é o caso, né? Acredito muito. Cara, sou uma pessoa extremamente sensitiva. Eu tenho uma passagem com o falecimento do meu avô que foi algo incrível, assim. Minha mãe acha que eu fui lá para falar, olha, pode desligar o voo aí, mas não. Eu fui visitar, meu avô teve um AVC, entrou em coma de passé, um negócio bem, bem extenso, enfim. E aí eu fui lá para visitar, né? Levei um padre ali, de novo, um padre para dar uma extrema-unção para ele, enfim. E aí eu voltei para casa e falei, mãe, pelo jeito que tá, a afeição, enfim, não tá mais, dificilmente vai ter alguma reversão.
E, cara, eu fui tomar um banho. Acabei de chegar do hospital, cara, senti a presença dele ali, falando comigo. Enfim, comecei a chorar no banho. Eu falei, cara, que coisa louca. No que eu saio do banho, o telefone tocando, era o comunicado do falecimento dele. Nossa. Você tinha quantos anos, Cláudio? Você lembra qual setênio, não? Ah, isso aí foi em 98, acho 23 para 24 anos de idade. 24. Ou seja, estamos no setênio aqui, 21, 28. O que mais, meu amigo? Algo mais nesse setênio que você acha que é digno de nota ou nós vamos avançar? Muita coisa. Eu acho que eu vivi muito, muito intensamente dos 20 aos 28, depois disso, até casar. Eu acho que eu aproveitei demais, muitas viagens. Eu acho que faculdade, conheci muita coisa diferente. Então, eu acho que para mim marcou muito, né? Tem muita coisa. A gente ia ficar o podcast inteiro falando assim desse momento. É. E tem coisas que não é bom falar, né? Ah, deixa pra lá. Tipo assim, se eu não lembro, eu não fiz. Pois é. Eu também, para algumas coisas, eu tenho uma memória um pouco seletiva. Mas se você falar, você fez, eu falei, tá bom, também não nego. E, Cláudio, você falou do casamento. Isso aí. É no setênio já 28 a 35? É isso aí, nesse aí. 35. Isso aí. Cara, minha esposa fala que eu tenho rodinha no pé. O que é isso, né? O que é dito com rodinha? Eu não consigo parar quieto. Então, de domingo eu vou andar de moto, depois eu vou jiu-jitsu, ou vou fazer alguma coisa aqui, vou pra lá, enfim. Então, eu no final do dia, eu gosto de andar e de aproveitar bastante. Como eu disse, aproveitei bastante a vida. Esperei para casar. No momento, acho que eu falei, cara, já cansei, já fiz de tudo mais um pouco. Agora é o momento de acalmar. Eu acho que é o momento de ter uma pessoa, ter uma família e seguir para a segunda parte da vida aí. Cara, duas coisas. Primeiro, Cláudio, cara, você é um cara sempre em movimento, né? Eu também me descrevo assim. Você acha que se voltasse no tempo, você seria diagnosticado com TDAH ou não, cara? Porque, boa pergunta. Sim. Não tenho dúvida alguma. Eu odiava aula expositiva. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu devia ter. Eu ia para a sala de diretor. Não, cara, eu vou te falar. A minha mãe fala assim, filho, eu queria matar aquelas freiras que me chamavam toda semana para falar que você não para quieto e que você atormenta a sala inteira e tal, que você não presta atenção, você... Chegavam a falar que eu era burro. Sério? Ela falava assim, quando eu voava, fazia a escola, ela falava assim, para a escola preparatória, sabe? Para a escola preparatória, minha mãe falava assim, vontade de esfregar todos esses cálculos que você faz na cara daquelas freiras, porque assim, é incrível o quanto que você consegue fazer e ter de concentração e fazer acontecer versus aquilo que falava. Então, eu acho que assim, no final do dia, eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa com muita energia. Hoje em dia, deu-se o nome aí de TDAH, nem sei, cara, eu não gosto muito de ficar rotulando pessoas, é TDAH, enfim, não é, mas com certeza eu seria taxado e seria colocado, vai fazer um tratamento de TDAH, vai passar com o psicólogo, terapeuta, quem quer que seja. Eu acho que sim. Mas, Cláudio, olha que legal, antes de eu te perguntar a segunda coisa. É a prova aqui que uma coisa não impede a outra em relação à performance, cara. De maneira alguma. Né? E acho até, não sabia de um monte de coisa da sua história, que isso explica um pouco, a gente vai falar lá na frente, essa nossa parceria para fazer coisas de educação que façam diferença. Segunda questão, só uma nota, uma curiosidade. Eu tenho um amigo, Marcos Feitosa, o Marcão, é um cara do mundo do squash e que casou aos 50 anos. Boa. Aí no casamento ele era sempre o cara das turmas. A galera falava assim, se apavorou, Marcão, calma. É um pouco seu caso. Depois de 50 anos, mas assim, curtiu até que chegou o momento certo, né? Eu acho que eu costumo dizer que foi o melhor momento e a melhor opção, a melhor tomada de decisão da minha vida. Porque, cara, eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Namorei um pouquinho ali, acolá, viajei demais, cara. Aproveitei meu dinheiro, me meti em roubada pra caramba, como qualquer pessoa da idade, da época. E aí, o que isso me traz é uma conformidade, é algo não conformidade, mas sim uma tranquilidade com a certeza que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer.
Não exime da vontade. Isso não quer dizer que eu não tenha vontade de fazer outras coisas. Mas é claro, com um olhar diferente. Com um olhar com a família. Hoje eu tenho minha filha, que tem a Rafaela, tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora em abril. Então a gente tem outra perspectiva para trabalhar, para investir, para passear. Né? Então, me dedico 100% para elas. Né? Eu estou aqui por elas, sim, claro. E acho que é a minha razão, que é o meu norte. E aí eu acho que eu sou um cara super tranquilo. Entendi. E isso, acho que, por outro lado, também traz uma questão de confiança e de tranquilidade para minha esposa. Pô, imagina você pegar a tua moto e falar assim, numa sexta-feira de carnaval, falar, tchau, amor, tô indo fazer uma viagem de moto com meus amigos lá no Uruguai, eu volto daqui 10 dias. Nossa. No carnaval. Ah, tem gente que pergunta, fala, opa, pera lá, o que é que você colocou na água dela? Para liberar o negócio. E eu falo, mesmo, tá bom. Tá bom, mas eu acho que assim, uma outra coisa que eu aprendi também, né, eu acho que... E a Rafaela, ela vem nesse setembro ou depois, 28 a 35? Não, ela veio já quando eu estava com 37. Tá. Então depois nós vamos falar desse setembro. Boa. Uma coisa que é importante, eu acho que assim, que eu aprendi, que é um dos valores muito fortes que eu tenho, é o respeito à individualidade. A minha esposa me conheceu fazendo um monte de coisa. Várias coisas diferentes ao mesmo tempo, enfim. Assim como eu a conheci também fazendo diversas coisas. Então, eu respeito demais a individualidade do ser humano, de cada um, né? E gosto de ser respeitado. Então, ela respeita demais as minhas vontades. Faço, lógico, tudo com parcimônia, tudo com respeito. E a recíproca é verdadeira. Então, eu acho que esse é o grande segredo das coisas, sabe? Porque se ela quiser ir em algum lugar com um amigo e fazer alguma coisa, eu não vou ter problema nenhum e vou deixar. Então, acho que o espaço de cada um ele tem que ser preservado, tem que ser reservado para uma boa relação. A partir do momento que você começa a interferir nisso, você começa a tirar a oportunidade da vida das pessoas, aí eu acho que já começa a atrapalhar. Ô, Cláudio, e volta no começo do que a gente conversou, né, cara? As relações de confiança, né? Exato. Você vê que a gente trabalha junto há muitos anos. Eu tenho um ditado que eu ouvi de um professor do INSPER, não conheço muito a cultura chinesa, mas ele falou que o chinês estabelece relações de trabalho como atravessar um riacho usando seixos. É uma coisa de cada vez, né? São as relações de confiança. Cláudio, e aí deixa eu então tentar ir para o próximo setênio. Porque o setênio dos 36 anos... por exemplo, no meu caso, foi quando eu criei a Sinapse. É um setênio de muita realização, né, cara? Que muita coisa acontece. E aí, como é que foi para você setênio 36 a 42? Cara, 36 ao 42, de fato, é um outro momento de muita coisa na minha vida. Onde eu casei, eu comprei, de fato, meu primeiro imóvel, minha casa, onde que, lógico, depois mudei. Mas também ainda neste período, então, eu tive a minha filha, né, a Rafaela. Eu tive a oportunidade de ser promovido e mudar de posição dentro da companhia, da companhia que eu trabalhava. Então, assim, foram oportunidades de crescimento muito, muito importante para a minha vida. Né? E a companhia, no começo... Você trabalha no campo como seu pai, você é um cara, como diz, no agronegócio. No agronegócio tem um ditado que eu adoro, que tem gente que suja a botina, né? Exato. E você é um cara que eu conheço muito de escritório, mas suja muito a botina, né? Você vai muito no campo. Você começa no campo? Sim, começo do campo, sujei muita botina, troquei muita botina, rasguei muita botina. Dos meus 30 anos de indústria farmacêutica, 18 foram dedicados no campo. Caramba. Então... sei como funciona, sei do que tudo que é errado, tudo que é certo, o que sei não, eu vivenciou. Vivi, né? Sei é muito muito forte, mas eu vivi muito isso. Então é algo que eu não esqueço. É algo que hoje eu estou como gerente de marketing, mas eu nunca deixei essa vivência, né? Sempre está muito viva, é muito latente em mim. A questão do campo, porque é com base nisso que a gente toma as decisões, onde que eu vou olhar e falo, cara, é aqui onde que eu tenho que atuar, porque eu sei que vai fazer a diferença. Eu acredito que vai fazer muita diferença na vida do consultor. Cláudio, volta uma coisa que eu tenho falado, discutido muito, que é o contato com a realidade, né, cara? As pessoas, às vezes, elas descolam da realidade. E eu, de uma outra forma...
mas eu também faço minhas visitas e adoro ir para o campo. Eu estou agora começando uma jornada de capacitação docente, até para ensino médio, ensino fundamental. E, eu fui visitar uma escola recentemente, eu não sei se eu compartilhei isso com você, mas realizei um sonho, cara. Eu fui no meio de uma quebrada, favela, cada um chama de uma forma, ver como é que funciona um colégio, conversar com as professoras. E esse contato com o campo faz toda a diferença. Bom, mas nessa fase, nesse setênio, você já tinha se movido do campo para o escritório? Como é que foi isso aí? Sim, acho que eu estava em 2013, eu fui promovido para gerente de produto, né? Um gerente de marketing, eu cuidava de um produto específico para uma indicação, para uma doença específica. Era em dermato, não? Era em dermatologia. Cara, você tem uma história com a dermato, hein? Sim, não sabia 15 desse anos de dermatologia. Não, né? E a história do melanoma também, né? Pois é. Porque, É tudo uma questão de pele. Bom. E você que é sensitivo e transita, como diz um livro que eu estou lendo agora, às vezes não começou com você, né? Exato. Você pode ter vindo. É. Mas aí você vem, assume essa posição. Isso, assumo essa posição. Aí eu fiquei durante uns 3, 4 anos como gerente de marketing para uma doença específica. Eu trabalhava com um produto que tinha várias indicações. Ele cuidava, um produto só que cuidava, tipo Bombril, sabe? Cuidava de várias coisas, várias doenças. E aí eu fui, então, promovido para cuidar, para fazer o branding de todas essas, de cuidar de projetos que permeavam todas essas indicações. Tá. Eram projetos cross. Então, eu precisava de alguém para cuidar desse cross. E eu fui, então, promovido para cuidar, fazer isso. E também eu tinha um time que cuidava, então, de mercado privado. O que é mercado privado em indústria farmacêutica? É atuar com médicos, com clientes que utilizam as operadoras de saúde como meio de acesso à saúde. Então, dessa forma, a gente tinha uma estratégia totalmente diferenciada, enfim, para esse tipo de cliente, né? Aí, no final de 17, por aí, eu fui convidado, então, para ir trabalhar numa outra empresa, também para cuidar, fazer o lançamento de um produto para dermatologia, né? Para psoríase. Que é quando a gente se cruza, né? Que é quando a gente se cruza. E aí, então, eu fico até 2019 lá como gerente de marketing. E aí eu fui para cuidar da cardiologia como head de marketing nessa mesma empresa, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar ali 1 ano e meio como head de marketing, enfim, numa outra área, com um escopo totalmente diferente, onde a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho muito bonito, porque nós tínhamos uma equipe que eram de representantes, e eles haviam sido promovidos a consultores, e a gente precisava dar uma roupagem diferente, né? Só para deixar claro, o representante ele tem um escopo, né, bem delineado, de visitar os clientes, enfim, o consultor ele dá de fato uma consultoria, ele vai um pouco além do escopo do representante. Então a gente precisava dessa roupagem para esse time, e aí eu acho que onde a nossa história se fortalece ainda mais, tendo em vista que a gente não só para a execução das atividades, mas sim como performar frente aos médicos ali de uma forma diferente, né? Então, e aí depois migrei para uma outra empresa, cuidei da América Latina também na cardiologia, enfim. Mas vamos no step back aqui, num passo atrás, falar desse período, né, 2017, quando você está nessa função, porque é uma condição, né, Cláudia, que quem não entende, quem é de fora, está nos ouvindo e não tem a noção exata, eu vou tentar trazer as pessoas para a posição, de certa forma, que você ocupa. De repente, você está num lugar que convite para projeto, coisa para fazer, não falta, né, cara? Não. São consultorias batendo na sua porta. Então, você tem, de um lado, você está numa grande corporação, você tem que lidar com isso tudo do mundo corporativo, mas você também tem essa coisa... acho que talvez assédio é uma palavra muito difícil, mas muita gente batendo na porta, faz isso, faz aquilo, etc. E você falou no começo da entrevista, né, que você é um cara de acabativo e não só iniciativa. E às vezes, Cláudio, eu nunca trabalhei no mundo corporativo, como consultor, cara, eu demorei para aprender uma coisa que é muito triste. O melhor projeto é o próximo. Então, às vezes, você está... Eu queria saber que você contasse um pouco do como é que é se de repente está numa posição que está tudo na mesa, como é que é o dia a dia, como é que você escolhe, como é que você seguiu? Não é simples, porque além de você ter muitos projetos, né, eu acho que a gente, de fato,
a gente pode se chamar assim, assediado por muitas vezes, né? Por muitas empresas, com muitos projetos, com muitas oportunidades. De novo, eu acho assim, eu sou uma pessoa que sempre estou muito atenta, super muito aberto a ouvir e pensar diferente, né? Sair da linha do mediano, Tá. né? Eu gosto de fazer algo que de fato vai impactar, vai trazer valor com um propósito muito maior, que é poder ajudar, né, impactar milhares de vidas de pacientes, enfim, eu acho que esse é o grande propósito no final do dia, né? Muito mais do que o comercial, do que é vender. Então, para a gente conseguir isso, eu tenho que prover serviços e eu tenho que prover experiências para o meu cliente de uma forma totalmente distinta que aquilo que já tem no mercado. E para isso eu tenho que ter um time muito bem preparado, tem que estar junto. E no final do dia, e tudo isso resume como inspiração, né? Você precisa inspirar as pessoas para estar junto com você e fazer isso acontecer. E com esse turbilhão de coisas que você recebe, você precisa ser muito diretivo, né? Você precisa montar a sua lista de priorização. Eu acho que você precisa conhecer muito bem o mercado onde você está inserido. Mais do que o mercado, você precisa entender qual é a jornada do paciente, o que de fato esse paciente, o seu cliente precisa. Quando eu falo cliente, são vários stakeholders aqui. São os médicos, são os pacientes, são os cuidadores, as famílias, né? É o sistema de saúde como um todo. Então, como é que eu vou selecionar o melhor projeto para que eu possa gerar um impacto, né, notável em toda essa cadeia? Total. Então, a gente recebe isso e a gente vai começar, então preciso começar a costurar e entender o que de fato é aquilo. Se eu começar esse projeto, aonde eu vou, onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero gerar de impacto. Então, não me pergunta como, mas eu estruturo isso na minha cabeça de uma forma sempre fechando todos os pontos a fim de garantir que tenha sentido aquilo. Sim. Então, a priorização, eu faço sempre uma priorização do esforço e do impacto. O quanto que eu preciso de esforço, o quanto que eu vou gerar de impacto no final do dia, e aí ter um esforço mediano, baixo, com alto impacto, hoje em dia é o que o pessoal tem mais pedido. Entendi. Mas às vezes existem projetos que vale a pena você ter um esforço altíssimo, com impacto altíssimo, onde a gente vai de fato mudar essa jornada, onde a gente vai encurtar essa jornada, que às vezes são jornadas de 10, 15 anos de espera para um paciente ter um tratamento adequado, ele começar a ter um tratamento com 2, 3 anos. Cláudio, mas pelo menos duas coisas que vem aqui na minha cabeça. Cara, quando você falou assim que você tem um jeito de fechar as pontas, na verdade, você tem uma característica que é rara, de alguma forma, que é a capacidade de fazer conexão de coisas não óbvias, né? Como educador, um pouco disso. Cara, é sinapse, né? Eu não sei. Como é que você faz sinapse? São coisas que não parecem óbvias, mas na sua cabeça é uma visão... Há uma sistematização, né, cara? Você tá ligando os pontos, sim. Né? Isso é uma característica fundamental num cérebro que performa bem. Essa capacidade de... Opa! Ari, e ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade, e eu não tenho problema aqui de trazer minhas vulnerabilidades. Eu confio muito naquilo que... Eu acredito muito naquilo que eu faço, confio muito nos resultados que eu já obtive até hoje, mas eu não tenho, por isso eu não tenho problema nenhum de trazer minhas vulnerabilidades. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de conseguir sintetizar o porquê e como o porquê e como fazer aquilo, onde que eu quero chegar com aquilo. Porque às vezes é tão estruturado na minha cabeça, mas na hora de você traduzir isso em palavras de uma forma mais sucinta e organizada, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de colocar. Então eu costumo dizer, eu falo assim, fica tranquilo. Calma. Vem em mim que vai passar de ano. Não, fica tranquilo, vamos lá. Eu vou te passar o passo a passo, eu vou te mostrar como é que funciona. Me dá uma oportunidade. As pessoas costumam, quando entendem e vê o ciclo acontecer, falar assim, legal. Eu tive um grande gestor, você já teve a oportunidade de entrevistar, um cara que apostou muito em algumas coisas comigo. Então, ele falou, cara, você quer fazer... Eu tinha uma grande campanha de awareness para fazer. Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, preciso de tanto. Você vai entregar? Vou.
tá bom, confio em você, vai lá e faz. Cara, fui ganhador de Lupa de Ouro, prêmio da empresa, daqui a colar. Lupa de Ouro é um prêmio é como se fosse um Oscar da indústria de marketing, indústria farmacêutica. Cláudio, mas pelo menos duas características que eu vejo aqui. Cara, propósito, né? Porque do outro lado, né, como um consultor que transita muito, a gente vê também, cara, muito discurso vazio. O indivíduo fala de propósito, mas a gente sente. Eu costumo dizer que tem gente que sente a agulha entrando na veia do paciente. Assim, cara, e uma coisa que você chama atenção, que eles comentassem isso, é esse compromisso com a comunidade. E também, a terceira característica antes de andar no setênio, é essa sua capacidade de liderança de um jeito não convencional. Porque é muito chato isso, né, Cláudio? Hoje em dia, tudo muito numa cartilha e você tem um jeito, cara, orgânico. A última vez que eu te vi, por exemplo, não vou esquecer, você sabe, com a maior paciência, puxando o time. Se não entendeu, me chama. Se não entendeu, volta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que do propósito você comentou, mas comenta um pouquinho mais, de repente, sobre essa liderança de um jeito não convencional. Vamos lá. Eu acho que assim, hoje eu atuo, hoje minha função hoje é de uma gestão indireta. Tá, mas aí não sei se eu estou pulando, né? Porque já mudamos de setênio, não. Você falou que estava nessa empresa na área de dermato, depois você faz como se fosse você se move lá dentro para a área da cardiologia. Isso. Aí eu vou para a Bayer, também na área de cardiologia, né? E como responsável também pela América Latina. América Latina. E depois de uns 8 meses nessa outra empresa, eu então sou convidado para a minha atual para dar continuidade no trabalho em dermatologia, que é atualmente onde eu estou aqui. Já passou dos 42 nessa história? Já. Eu tô com 49 hoje, vou fazer 49, aliás, semana que vem. Então, com 47. Tá. Então, setênio anterior, 35 a 42, fechamos. 42, 49, tem toda essa trajetória. Essa trajetória. Porque eu também queria que você contasse nessas trajetórias, falasse de alguns projetos, né? Sim. Que são importantes. Mas você quer começar por onde? Como é que funciona essa liderança diferente que você faz? Eu queria começar pela liderança. Eu acho que a liderança, hoje a função que eu exerço, né, é uma função de liderança indireta. Tá. E é engraçado que eu preciso do buy-in, né, da aceitação desse time de uma forma muito bem plena, plenitude. Eu tive um gestor que uma vez ele me perguntou assim: Cláudio, quando você como gerente de marketing, de produto, o que você quer? O que você quer? O que você aspira? Eu falei, eu quero ser o cara que vou fazer os melhores projetos, eu vou ter o melhor resultado, vou gerar uma série de coisas. Ele falou assim, legal, cara, mas antes de qualquer coisa, tenha muito claro em mente. Seja uma pessoa inspiradora. Não adianta nada você fazer o maior projeto da face da Terra, projeto da NASA, e você não inspirar ninguém, porque você não vai arrastar ninguém atrás de você. Tá. Cara, aquilo me marcou, me foi uma burdoada, um tapa de pelica, com um tapão com uma luva de pelica, mas muito bem dado, que eu falei, verdade. A partir dali como eu sempre procurei e sempre tive isso comigo, como é que eu inspiro as pessoas? Tá. Como é que eu vou fazer que essas pessoas venham atrás de mim? Então, como eu disse, né, fui do campo, conheço como que eles gostam de ser tratados, como que a gente precisa modular essa comunicação a fim de garantir e criar um bom rapport, fazer com que essas pessoas estejam conosco e fazer com que essas pessoas acreditem no teu propósito. Então, eu acho que eu não gosto muito de subir lá primeiro, eu não gosto de subir no palco, porque eu acho que você já dá aquele tom de superioridade, você já cria distância. Eu gosto de ficar embaixo, eu gosto de falar com o pessoal, eu gosto de sentar na mesa, estabelecer a mesma linguagem, mostrar que eu já tive naquele lado, já usei aqueles sapatos e que de fato aquilo pode funcionar. E o que não quer dizer que você não goste do palco, né? Porque você performa muito bem. Eu já vi algumas vezes. É um lugar que você também... Eu aprendi. Você aprendeu. Aprendi. E aprendi. Era um local muito hostil para mim. Tá. Mas eu aprendi. Tá. Eu aprendi e hoje gosto muito.
Eu sei, te vejo à vontade. Isso. Assim, não é que eu gosto da luz, é que eu me sinto à vontade porque eu acredito muito, entendo muito aquilo que eu quero entregar, aquilo que eu estou fazendo. Né? Para estar ali, eu construí muito, a base ela está muito sólida. Tá. Então me dá muita segurança de falar, enfim, eu sei que ali eu vou mover muita coisa. Então, eu acho que da mesma forma eu cuido da força de vendas desse jeito. Eu acho que é setar, alinhar bem o tom. Mas antes de mais nada, acho que a liderança, ela vai se solidificar quando você tem a escuta ativa, sabe? Quando você ouve de verdade, quando você sente a dor, né? Quando a pessoa te traz os pontos de dor e deixa muito claro aquilo que de fato vai mudar lá na frente, né? Na frente do cliente. E eu fico toda hora que eu vou fazer um projeto, eu vou fazer um material, eu vou fazer alguma coisa, eu me coloco no lugar desses caras e penso assim, esse cara vai ter orgulho, vai ter tesão na hora de entregar esse negócio aqui que eu projetei? Pô, se for um negócio meia boca, não tá legal, o negócio não é a realidade, provavelmente esse cara não vai estar junto, e vai descartar e ele não vai estar comigo. Cláudio, para dar para as pessoas a perspectiva, falando de alguém que chegou do outro lado, eu vim pela área médica e fazendo um passo a passo, cara, o público de time de campo, para mim, é um dos públicos mais difíceis de lidar e eu não sei o que aconteceu comigo, não sei o que aconteceu. A gente tem uma trajetória junto, se a gente for voltar no tempo, muito legal, né, Cláudio? Aqui em plena pandemia, quando a gente fez treinamento virtual. Virtual, e assim, cara, e você teve honestidade, você trouxe a questão do storytelling de uma forma visceral, orgânica, honesta, mas, hoje, eu não sei o que está acontecendo, nós estamos no ano de 2024, eu estou muito feliz, estou transitando muito bem com times de campo. Mas foi um aprendizado e não é uma coisa exclusiva do nosso mercado. Você vai no agro, atua um pouco, agora comecei veterinária. É um público muito crítico, né, Cláudio? Talvez fosse legal para as pessoas que não são do meio falar um pouquinho disso, né? Porque, resumindo, ir para uma convenção, chegar lá em cima e defender um projeto e as pessoas saírem de lá, esse é o melhor caminho, não é uma liderança simples, né? Não é fácil. A gente já viveu, teve um projeto que a gente viveu que a gente passou por um processo de muita dor, mas é que eu acho que assim, Ari, hoje em dia as pessoas hoje a gente vive num mundo muito polarizado, né? E que cada um acredita muito nas suas crenças. E eu vejo que cada vez mais, às vezes as pessoas elas estão ficando cegas, surdas e não querem ver uma outra perspectiva. Né? E entender, estar aberta para transitar de todos os lados. Eu acho que é um cuidado que eu tenho muito grande de transitar em todos os lados para não ter uma visão torpe e olhar só para o meu umbigo. Tá. Então eu vejo que as pessoas, às vezes, elas estão muito fechadas e elas acreditam muito naquilo. Pessoas que já são mais veteranas, que a gente tem mais tempo, e às vezes ela fala assim, já fiz isso a vida inteira, esse cara aqui é novo, acabou de chegar, vai querer mudar tudo isso, né? Vai querer falar que eu vou vender meu produto de uma forma diferente, vou vender mais, sendo que até hoje eu vendi dessa forma, bati todos os recordes e ganhei prêmios, enfim, na indústria. É difícil mudar isso, essa percepção. E eu acho que tem um segredo nessa história. Conta o segredo. O segredo, eu acredito que seja não só me entregar um projeto e falar, olha, isso aqui é legal, vai e faça. Eu acho que o segredo do negócio está em mostrar quais são os ganhos, com exemplos muito bem, com fatos, né? E com exemplos muito bem delineados, mostrando da onde esse cara está, o que ele já conseguiu, e que se ele tentar e se ele fazer, aonde que ele vai chegar. Mostrar e valorizar tudo que ele fez até hoje, de fato, é válido, é top, cara, é incrível. Só que o mundo está se transformando. E a gente precisa começar a mudar e fazer coisas diferentes. Ele não vai deixar na essência de fazer aquilo que ele fazia até hoje, mas ele vai fazer um pouquinho diferente. Só que ele vai ter ganhos extraordinários no final do dia. Com isso, eu acho que a gente começa a ter um buy-in,
A gente começa a ter uma aceitação muito maior de todo esse processo, o que facilita a compra por parte dos projetos. Né? Ô, Cláudio, mas eu achei que você ia falar que o segredo era a inquietude. Por quê? Você tem uma característica que eu admiro muito, cara, que é a seguinte: eu fui, com a maturidade, entendendo um pouco mais do corporativez. Existe uma etiqueta, uma língua, um jeito. Agora, o que eu sinto é que você não é um cara que precisa do corporativez. Você se expressa, né? Você se expressa. E você falou uma coisa mais cedo que é incrível. Acho que Brené Brown é uma das primeiras a trazer essa questão. Né? Não sei se você conhece um TED da Brené Brown que fala de falar de vulnerabilidade. Você não tem problema Sim. de lidar com isso. Não, então, nem o zero. E eu conheço inúmeras pessoas que te conhecem como amigo, como concorrente, como trabalhou junto. As pessoas, você surfa essa coisa, enquanto o pessoal fica muito ali, ai, aquela picunha, não sei o quê, e com você rola, flui, sem muito problema, cara. É incrível isso. Eu vi uma vez, eu não lembro onde foi, enfim, mas fizeram uma análise das pessoas nas mídias sociais. Tá. Se você pegar um cidadão e você olhar as mídias sociais, você vai ver que ele tem uma personalidade para cada mídia social. Para cada chapéu. Para cada chapéu. Se você olhar as minhas mídias sociais, se você olhar, apesar que eu tenho poucas, né? Eu sou do menos é mais às vezes. Uhum. Eu tenho duas, Instagram e o LinkedIn. Você vai ver que e tem o WhatsApp. Você vai ver que o meu comportamento ele é muito linear. É genuíno. Entendi. É, Por quê? Porque eu não sei lidar com diversas facetas. Entendi. Hoje estou aqui com a Ari. Veja bem, você é um cara eloquente, estou no podcast. Não, eu estou falando como eu sou. Eu estou falando como eu converso dentro da empresa. Entendi. E você acha que há uma ingenuidade que te protege ou não? Porque às vezes você palita o dente do leão e não está preocupado com isso, né? Ou não é pela ingenuidade? Isso que eu ia te falar. Eu prefiro ser muito honesto com meus sentimentos comigo mesmo e dormir tranquilo e, sabe? Volta aquelas coisas dos valores. Eu tenho meus valores, né? E eu não abro mão deles de jeito nenhum. Tá. Isso não quer dizer que que eu seja uma pessoa intransigente, que você vai estar... Não é isso. Mas existem valores, são coisas suas que você vai defender até o fim. Entendi. E por alguns momentos de você ser muito... Às vezes eu ser uma pessoa muito comunicativa, trazer, visceral, eu cometo alguns sincericídios, né? Porque entendi. nem sempre está tudo... Entendi. Porque existe uma questão importante. Eu acho que a gente trazer... sabe, se expressar, enfim, ser muito honesto, ele é bom até um determinado ponto. Só que o outro ponto já não é legal porque nem todo mundo está preparado para ouvir determinado tipo de verdade, sabe? E isso gera um certo impacto, gera um certo atrito, as pessoas às vezes se incomodam, enfim. E eu tenho procurado a lidar bem com esse tipo de ser muito o sincerão, porque eu sei que às vezes ele é a coisa, né? É a luz e a sombra ali. Né? Aí eu começo a pisar na minha sombra, entendeu? E a Brené Brown, cara, quando eu comecei a tentar ser estilo Brené Brown, o meu mentor, terapeuta que chama, me chamou a atenção do tipo, não, calma, não é assim que ela usa. Porque existe um jeito, né, Cláudio? E caminhando aqui para falar de projetos, você está indo para um setênio agora que você vai ficar... Porque o 49 é o ano de transição, tanto no anterior quanto no próximo, né? Mas eu acho que a gente estressou, conseguiu falar bem disso. E queria agora nesse, vamos dizer assim, bloco final, falar um pouquinho de projetos, cara. Que projetos que você lembra na sua trajetória, que você tem orgulho de dizer assim, putz, isso aqui foi legal criar? Ari, é interessante, porque eu sou um cara que todo ano, como você disse, eu sou uma pessoa extremamente inquieta, uma pessoa que ama trabalhar com pessoas mais jovens e mais velhas para que a gente possa entender a necessidade das diversas gerações. Eu aprendo muito. E mais uma coisa, né? Eu adoro ter pessoas mais novas dentro do meu time, enfim, porque elas me complementam. Elas fazem aquilo que eu não sei fazer. Tá. E aí o que acontece?
Cara, e tem gente que não suporta, né? Ter pessoas no time que fazem aquilo que você não sabe, né? Opa, isso aqui é uma minha ameaça. Não. Eu adoro ter isso, porque eu acho que a gente se complementa e faz com que eu aprenda cada vez mais e me faz ter muita vontade de fazer coisas diferentes. Tá. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo ano eu sempre estou pensando em algum projeto novo, alguma coisa diferente que eu vou mudar a trajetória e possibilitar uma vida melhor para as pessoas que sofrem daquela doença, daquele tipo de enfermidade que a gente trata, sabe? Não só através do produto, mas através das... a educação para o médico, mover coisas na vida das pessoas. Te dar o crédito, não é, cara? Você deve ser um cara que tem um dos maiores capitais sociais na dermatologia brasileira quando o assunto é doença, né? E queria que você falasse disso um pouco, porque é algo que todo mundo almeja. É capital social, né? Hoje se fala tanto de networking, né? Você é um cara que passa a mão no telefone e as pessoas te atendem. Por quê? O que você fez nesse período? Algum projeto, alguma coisa? A fórmula até acho que você já deu. Então, eu sou inquieto, tem pessoas interessantes, faço com propósito. Mas o que você lembra assim? Fala, cara, isso foi legal demais. Ari, de novo, eu acho que nessa vida você tem que ser um facilitador. Tá. Você tem que ser uma pessoa que vai receber e falar assim, o que eu vou fazer? Vai receber alguma coisa? Tá, o que eu vou fazer com isso? Tá. Né? Recebi um baita do limãozão. Opa, pera, não vou tentar transformar isso aqui na limonada mais gostosa que tem da face da terra. Eu sou uma pessoa que procuro sempre trabalhar dessa forma. Tá. Eu acho que a minha maneira espontânea, sincera de ser, claro, transparente, eu acho que isso são características que fazem com que eu tenha uma relação muito forte, não só com a força de vendas, eu acho que a mesma relação que eu tenho com força de vendas, eu tenho com meus clientes, sabe? A minha conversa tá no nível... Eu procuro sintonizar o que eles querem ouvir, então eu ouço muito, né? Então, vamos lá, se eu consigo fazer, eu vou falar assim, vamos embora, eu já resolvo. Sou uma pessoa muito prática. Dá, e da mesma forma, quando não dá para fazer, amigo, so sorry, infelizmente eu não vou conseguir fazer. Por quê? Tá. Por causa disso e disso. Tá. Eu não falo não pelo não. Não pelo não é muito ruim. Entendi. Né? Mas eu acho que trazer o porquê do não cria uma relação de confiança muito grande. Total. E aí os feedbacks que eu tenho é tipo, Cláudio, você é uma pessoa que eu venho aqui, você é claro, se eu precisar, eu sei que você vai me ajudar de verdade. E quando não é possível, você é tão direto, você fala assim, não vai dar. E aí tem gente que tem gente que fala assim, nem vou ligar para outro porque eu sei que de fato aquilo não vai rolar, que está totalmente fora da realidade, às vezes quando eu falo da indústria, né? Então, eu acho que esse é o segredo da relação. E são muitos anos de relação, né? Em vivência, não só no âmbito profissional, mas você vai criando muitos amigos, né? Então, Laços, são laços de amizade de muitos anos, de confiança, né? De muitos acertos e de erros também. Uhum. Só que o mais importante, eu acho que o jiu-jitsu ensina muito isso. Que no erro, pode ser um clichê, mas são nos momentos mais difíceis. E é no erro onde a gente tira os maiores aprendizados. Total. E, Ari, o mais importante de tudo nessa vida é saber pedir desculpas e assumir o seu equívoco, assumir seu erro. Isso eu faço todos os dias. Legal. Com o meu time, dentro da empresa, com a força de vendas, com o médico. Eu peço desculpas, eu errei. Eu sou um ser humano. Isso é muito forte. Vamos... Essa metáfora do jiu-jitsu, da arte marcial para a vida, ela é muito interessante. Do meu lado, eu cheguei a São Paulo não tem tanto tempo e eu percebo que algumas pessoas não entendem muito o que é uma estratégia de se lutar na guarda, né? Uhum. Comenta aí porque a pessoa acha que tá te batendo... Mas que estão fazendo, acontecendo, e não. E eu não sei você, mas assim, cara, eu adoro a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito generosa. Hoje eu estou num dia especialmente feliz porque o meu menino mais novo acabou de ser aceito para um estágio. Legal. Cara, ele vai trabalhar no Tribunal de Justiça. Que bom. Com uma juíza que perguntou para ele se ele dá conta emocionalmente de lidar
com questões criminais, como estupro de criança. Eu só vi... Na sexta ele me falou, eu falei, cara, é engraçado, eu não teria. Então a cidade é muito generosa, mas o paulistano, cara, ele às vezes gosta de bater, hein, Clauber? E você falou do jiu-jitsu, de bater por baixo, e eu também queria que você comentasse uma coisa. Eu nunca lutei jiu-jitsu, lutei poucas vezes jiu-jitsu, mas eu fui campeão mineiro de judô. Legal. E essa coisa de você pegar a energia e transformar, é uma metáfora para a vida muito legal. Né? É demais. Eu acho que foi o que você disse, né? Às vezes quem tá por baixo, você parece que tá apanhando, tá ruim ali. Só que eu acho que os grandes lutadores, eles começam por baixo. Né? Chamando pra guarda. Tá. Eu tenho vários exemplos. Tá. E eu vou falar um negócio ali. No começo, tinha muito medo de lutar por baixo. Odiava lutar por baixo. Não era minha praia. Não sou nenhum exímio guardeiro, que a gente chama de guardeiro. Nada disso, muito longe disso. Eu sou um cara teimoso que eu treino todos os dias e vou melhorando algumas posições dentro do repertório que faz eu ser efetivo naquilo. Tá. Então, hoje eu procuro fazer isso, começar por baixo, tem ali muito controle e com, de novo, muito bem estruturado aquilo que eu quero fazer. Às vezes não dá certo, às vezes dá tudo errado, mas enfim, eu vou investir muito naquilo, né, para a gente poder, de fato, eu conquistar a vitória. Isso que foi isso como você disse. Eu acho que estar por baixo, por ali, não necessariamente você está apanhando, né? Mas sim, você pode estar ganhando uma luta do começo, meio e fim por baixo. É porque você fala de uma coisa muito importante que está em você, que é a humildade. Entendeu? Essa coisa do pedir desculpa, cara, eu vejo que não é qualquer um, Cláudio. Não é qualquer um. Não é qualquer um que dá conta de... Porque, assim, no mundo corporativo, como é tudo um xadrez, fica igual, sabe aquelas coisas de séries de direito? Se você é mais claro. Eu assisti ontem, cara, e vibrei muito. Vi 2 vezes a história do BlackBerry. Super legal, tá na Amazon. E, tem uma hora que ele faz uma declaração para um conselho, para um board de uma das operadoras de saúde americana, em que outros que estavam na sala disseram assim, putz, você não podia ter falado isso. Essa sua frase aqui... E ele se perdeu realmente, não tem nada de errado nisso, porque, ele teve que lidar com o surgimento do iPhone. Mas eu vejo e te devolvo para saber se é isso, para a gente ir caminhando para o fim, as pessoas que realmente, cara, são capazes de dizer desculpa, eu fiz errado, é raro, Cláudio, não eu que tenho visto... É raro, é difícil, porque o mundo corporativo, por muitas vezes, ele é cruel, ele não te dá oportunidade de erros, né? E provavelmente, quando você fala isso, as pessoas acham que eu estou deixando evidenciar alguma fraqueza minha, e pessoas do mal podem pegar essa fraqueza para destruir uma projeção de carreira, um momento diferente. De novo, eu acho que projeção de carreira ali, oportunidades na nossa vida corporativa, ela aparece muito por consequência daquilo que você faz, daquilo que você entrega. De novo, né? A gente falou no começo da espiritualidade. Sim. Né? Eu faço tudo muito pelo bem. Eu tenho certeza que o bem está comigo e no meu momento certo eu tenho um outro, né? Vou para um outro passo, vou para uma outra posição, enfim. Não trabalho para isso. Eu trabalho com um propósito muito maior. Mas eu tenho, sim, óbvio, a gente sempre quer, é bom, lógico. Mas isso está como consequência daquilo que a gente faz muito bem. Então, às vezes as pessoas se sentem meio que fragilizadas ou têm medo porque falam, pode ser que aqui vai ter uma mácula na minha trajetória, enfim. E aí, às vezes, nem sempre estão preparados para se expor, né? Não é fácil. É que você foi no ponto, você tem uma blindagem maior, né? Por exemplo, agora eu estou sentindo muito isso no setênio dos 50 anos e você vai ver como é que a espiritualidade ela volta muito forte. Então, quando você tem blindagens, eu não quero aqui falar uma frase, não é esoterismo, não é isso. Mas quando você tem uma blindagem a mais, além, né, cara, é diferente. Por isso que eu me emocionei quando eu recebi essa notícia do meu filho hoje, porque
o Tribunal de Justiça, para mim, deve equivaler um pouco do que eu vivi na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, quando eu fazia neurologia. Cara, são nesses lugares que você percebe o impacto que você pode ter, né, Cláudio, na vida de tanta gente, né, cara? Posso fazer um parênteses Claro. dentro da minha trajetória? Na época que eu tinha 25 até 30 anos de idade, eu fiquei 8 anos atuando como jurado. Ah, é? Isso. 8 anos, cara. Caramba. 6 meses você ficava como atuando, 6 meses de folga. 6 meses atuando de folga. E é no tribunal, aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. Eu só vi o prédio de fora. Amigo, eu vou te falar um negócio. Você assiste as coisas mais... As maiores barbaridades que um ser humano pode cometer ali. Que loucura. Ou não. E ali... Então, por isso que eu acho que a partir dali... E quando eu voava, eu tinha uma questão do tipo assim, ó... A vida de pessoas está na minha mão. Ouvi-las... transitar em todos os lados e não acreditar só olhar para o seu umbigo, acreditar que só a minha versão é a correta, a do outro não, tem um impacto tão importante no final do dia, que isso é tão vivo dentro de mim, que, sabe, assim, ouvir, opa, pera lá, a verdade ela sempre tem 3 lados, a minha, a sua e a verdade verdadeira, não é? O quanto que a minha tomada de decisão pode refletir na sua vida. Então, assim, o que você traz é muito importante, assim, sabe? Pequenas coisas o que pode mudar no final do dia, né? Cada ação, ela tem sua reação, né? Sempre. Então, eu acho que ter muito vivo, isso sempre estar relembrando esses pontos é muito importante. E isso impacta muito nos projetos que a gente faz hoje em dia, aliás. E assim, você tá parecendo mineiro é que é modesto, né? E falando em projetos, né, cara, a gente tem, por exemplo, um projeto junto esse dia 17, que ele foi referência com certeza nacional, depois ele caminhou para a Argentina, aonde eu transito hoje, e para localizar as pessoas, né, já que você foi jurado, o PBL, né, o Problem Based Learning, ele gerou o SBL, e hoje, eu não sei se você tem visto falar disso, mas o SBL tem como base acelerar a mudança de comportamento do outro na lógica do 12 homens e uma sentença. É isso aí. Já que você foi jurado, né? É isso aí. As pessoas sentam, você tem um problema para resolver, você não sabe exatamente como fazer, mas você tem alguém do lado que fala de uma maneira consistente, segura, que pode resolver, isso acelera. Mas queria que você também comentasse, para a gente caminhar para o fim, além desses projetos, você está agora, esse ano... conduzindo praticamente uma academy, né? Uma academia. É verdade. Então, o que você lembra aí de projetos legais que eu tenho certeza que são vários, as agências te adoram? Não, com certeza. Ari, eu acho que dentro dos projetos, eu acho que um que é super... Eu sou uma pessoa que gosta de dar muita consistência naquilo que eu faço. Né? Eu acho que a gente teve a oportunidade de iniciar o nosso trabalho com o SBL, né? PBL, enfim, que foi incrível, eu aprendi demais. Eu acho que os resultados que nós tivemos foi fantástico. Mas é super importante a gente modular e entender quem são as pessoas que a gente está falando, né? O momento de cada time. Né? Depois a gente começou no modelo super requintado, enfim, que é o ápice, que é esse que você trouxe, que funciona super bem, é fantástico. E aí existe um modelo que meu modelo da aula dialogada, né? Muito bem centrado na necessidade, construindo todo um story flow. Que é mais simples de implementar. Que é um pouco mais simples de implementar. Você é um dos caras que eu cito muito, porque às vezes as pessoas me procuram e falam assim, nossa, o que você trouxe é muito diferente. Eu falo assim, olha, fique em paz, que tem um cliente meu que ele fala o seguinte, ano 1, para mudar a cultura, vamos mais devagar, rola dialogar. Ari, exato. Aí eu falo, fica tranquilo, porque... Eu gosto de trabalhar sempre com fatos, né? E não achismos. O exemplo está aí, né? Você perguntou como é que às vezes eu ganho a liderança, né? Como que eu acabo sendo impactando e as pessoas vindo atrás. Se eu pego um time que nunca viu um negócio na frente, ele faz um evento, o tradicional da vida ali, né? Vai lá, chama o médico, a gente vai lá, vomita 40 minutos faz download de 40 minutos de conteúdo, o médico sai mudo, entra mudo, sai calado, às vezes não entendeu nada.
o momento de técnico, de conhecimento dele não é o melhor momento para estar ali, por muitas vezes, enfim, e falar, cara, do que eu ganhei com aquilo? Não muita coisa. Imagina eu pego esse modelo aqui, que por mais que seja, né, um tradicionalzão, o cara costuma fazer, o consultor costuma fazer e dá um certo resultado, amanhã eu chego e falo assim, você vai mudar tudo isso daqui, você vai ter 15 caras na tua mesa, você vai ter que contratar 2, você tem que mudar o perfil do paciente do médico que vai estar lá, você precisa entender quem é o cara que vai atender, né, vai atender o evento, você não pode ter um detrator, tem toda uma técnica que a gente precisa incorporar, o cara fala assim, você tá de brincadeira, amigo. Não, para, esse negócio é da NASA, eu não vou conseguir, não tô fora, vai estar trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos comer aos poucos, vamos para aula dialogada. Você vai entender, você vai perceber quais são os ganhos que você tem a partir daqui. E ali, o meu atual time, assim, ele vibra com isso e conseguiu ver de fato que a mudança na qualidade, na entrega daquilo que a gente está fazendo, que a gente faz. E aí o próximo passo é evoluir. Ô, Cláudio, mas olha quantas camadas a gente está falando aqui. Ó. Primeiro, mudança de cultura, evolução, né? Que tem toda essa fórmula, né? A segunda coisa que é bom para dar contexto, nem todo mundo conhece, é que existe um formato de educação muito conhecido no nosso meio, que é um mini-meeting, né? Isso, perfeito. Um encontro ali de poucas pessoas. E junto, a gente faz parte dessa trajetória. Nós mineiros também não gostamos de falar, de ser autocentrados, mas a gente acha que construiu e virou referência em mini-meeting, porque talvez conecte com aquilo que a gente falou lá na nossa infância, cara. Você ficar numa sala, sentado, só ouvindo, é muito difícil. Agora, quando a gente vai falar, né, Cláudio, em resultado, aí, cara, são muitas camadas. É implementar projetos, Sim. É execução. E te devolvendo essa bola, que é uma coisa também importante das pessoas saberem, além do que acontece ali naquele encontro de 1 hora e meia, tem todo o fluxo a posteriori que... Ali é só o começo. É só o começo. Ali é só o começo, não é o fim, né? Exatamente. As pessoas quando implementam evento, ela fala assim, legal, fiz evento, sucesso, compareceu todo mundo que eu convidei, acabou, bola pra frente, outro jogo. Não. É ali onde que começa, é o pontapé inicial para você desenrolar muita coisa. Então, por isso que dentro desses projetos, né, eu acho que a gente fez juntos, um que a gente procurou implementar e que para mim faz total sentido eu faço um evento onde que eu tenho uma lógica, eu construo um racional com esse cliente, e aí o consultor, depois desse evento, que é o início de tudo, ele vai visitar. Aí ele volta, olha, doutor, eu vim aqui para... Não. Acho que o ápice do negócio é o consultor ele continuar se comunicando com o médico, o seu cliente, né, o representante com o seu cliente, na mesma formatação de histórico, né, de story flow, com steps muito bem delineados, trazendo um hook, você trazendo aquele ponto de dor a ser desenvolvido, enfim, porque você consegue dar no final do dia uma conexão, né? Ter linearidade, né? Em promoção, né? Promoção, que eu digo, evento, promoção, para que você consiga ter o impacto, o resultado que você espera. Então, assim, é complexo? Mas hoje em dia, você sabe muito bem que hoje em dia as próprias universidades têm treinado e formado os seus médicos, né? Os seus clientes, no nosso caso, né? Com a formatação de PBL. Ele procura trazer. É muito incipiente ainda o modelo que eles trabalham, mas é super importante a gente trazer essa conexão e mostrar que na vida real ainda essa tomada de decisão, de raciocínio clínico, ela é importante também através do nosso dia a dia. E foi para fazer um depara, né, Cláudio, para caminhar... Porque as pessoas podem estar assim, mas isso que você está falando é uma coisa muito de nicho e tal. Não. Cara, não é. Eu gosto muito de um autor chamado Volkmann, que ele fala sobre mudança de comportamento humano, e ele fala, cara, fase 1, incerteza. Você tem que gerar algum grau de certeza, porque se o indivíduo estiver certo do que ele acredita, ele não vai mudar. Gerado o grau de incerteza, que eu acho que a gente consegue fazer muito bem nesse momento de 1 hora e meia de reflexão, e o PBL é lindo nisso, porque por que chama PBL, né, cara? Às vezes as pessoas me perguntam, tá tudo bem? Eu falo, fora os problemas, tá tudo ótimo. Cara, problema é uma forma que te faz refletir. Depois desse momento de incerteza, você tem ali 90 a 120 dias, que é essa comunicação com uma linha contínua. Eu tô falando muito para não ficar solto, de como mudar a cabeça
de produtores rurais para adotar um novo comportamento como sustentabilidade. Você fala pro cara, você tem que fazer A, B e tal. Fala, como assim? Eu vou ter prejuízo fazendo isso. Então, esse fluxo contínuo de ter um time de campo que visita o que aconteceu naquele dia, faz esse processo, é coroado pela mudança de comportamento. Ari, você está dando o exemplo do agro. Uhum. É algo totalmente diferente para mim, um campo desconhecido. Mas só o fato de você dar o exemplo para mim, assim, ó, o que eu preciso fazer para mudar. Cara, já vem a estrutura na cabeça muito clara daquilo que a gente faz, que para mim não muda nada. Para entender qual é o momento de conhecimento desse produtor, o que ele precisa, onde que ele quer chegar, onde que eu quero que ele chegue, quais são os steps que a gente precisa colocar ali. Então, no final do dia, eu só mudo, acho que o nome é o CNPJ, mas a estruturação de uma criação de um raciocínio lógico, por uma chegada em conclusão, ele se aplica a todo e qualquer lugar. Comportamento humano, né? E aí um projeto que eu queria trazer, que é super importante, que eu fiz no passado, que teve um sucesso muito grande, foi aplicado até para uma sociedade, enfim, que hoje a gente vai estar para implementar, que é o programa de mentoria, de tutoria. Né? Hoje a gente se fala muito de educação médica continuada. Uma sociedade de especialidade, de dermatologia. Tá. Então, o que acontece? É muito comum a gente falar assim, vou fazer um mini-meet, um encontro. Né? Isso é uma educação médica continuada. Legal, educação médica na essência sim, porque você está indo lá, levando informação para o médico para atualizá-los. Ok, perfeito. Continuada? Não é continuada, porque aquilo é um one shot. Então a gente precisa criar, de fato, continuidade, dar começo, meio e fim. Algo que não seja fragmentado. Né? Fragmentado. Que é o que o pessoal da educação espera. Então, criar uma plataforma, criar uma estrutura de educação médica com pequenos grupos, com um tutor que acompanhe esse cara do começo, meio e fim, é algo difícil, mas totalmente viável de se implementar, feito no passado, que é o que a gente está querendo trazer. E eu tenho certeza de grande sucesso. E quando a gente fala com a força de vendas, quando a gente fala com o nosso time, o pessoal se sente extremamente engajado, né? Fala, isso aqui é diferente, isso aqui de fato vai agregar valor, porque no final do dia, o grande objetivo não é só vender, é ter novos formadores de opinião, ter pessoas mais preparadas, fazer com que eles olhem para a jornada do seu paciente de uma forma diferente, que possa tratá-los de forma diferente. Isso aplica no agro, como é que eu consigo ter uma colheita muito melhor, mais rápida? O que a gente tinha até 10 anos atrás, o que a gente tem hoje, as maiores safras sendo alcançadas nesse último ano, a gente conseguiu um PIB descendo, né, positivo esse ano pelo agro, e muito por quê? Pela mudança do conhecimento, por toda a mudança, né, de como abordar hoje o mercado. Ô Cláudio, aí minha última consideração para te fazer a última pergunta. Primeiro, cara, eu acho que, para mim, colocando um termo para o que você está fazendo, são programas educacionais. Sim. O que as pessoas elas clamam muito é isso. Pode ser no agro, pode ser em qualquer área. A educação não é uma coisa que você estabelece de maneira isolada. Então, esse programa, né? Mas a última pergunta você falou durante a entrevista que passou pela Bayer. Você está vindo para o agro? Como é que é essa história? Para onde você vai? Como é que é seu futuro? Não. É uma provocação para saber de você, para onde você está olhando, o que você está vendo. Ari, assim, de base, eu sou uma pessoa da indústria farmacêutica, né, da área de farmacêutica. É óbvio que a gente tem... São várias oportunidades que existem, né, mas estou bem onde eu estou. Eu acho que oportunidades, a gente sempre tem que estar aberto para o mercado, né, para ouvir as coisas, enfim. Não só exclusivamente aqui trabalhando, mas eu acho que para ajudar pessoas, enfim, mentoria, enfim, acho que é super legal. E é isso, eu acho que é importante a gente aprender com outras áreas também, né, para que a gente possa, dentro da que eu atuo, ser uma pessoa melhor, entregar algo melhor, né, implementar coisas diferentes, que às vezes é engraçado, né? Por exemplo, você falou da Bayer Agro, é uma área totalmente distinta, a gente nem se fala lá, na época nem se falava lá. Né? Aliás, até eu tenho uma pessoa do meu time que veio daquela área por coincidência, enfim, né? Uma querida. E no final, assim, a gente aprende muita coisa diferente com outras áreas. Então, ouvi-los é muito importante. Porque, de novo, não é porque eu implementei um PBL, que é da indústria farmacêutica, ele não pode se aplicar em diversas áreas, em diversos mercados. Não, muito pelo contrário. Pode se adaptar e, por incrível que pareça, pode ser ainda
ter muito mais sucesso numa outra área do que aquilo que a gente tem hoje, por exemplo. Nunca sabe, né, o que pode acontecer. É que seu ingrediente final é esse, né, Clauber? É ser um cara do bem. E quando o cara do bem, ele vai fazendo essas ampliações, as coisas acontecem, etc. Querido, super obrigado aqui por esse momento, foi incrível. Eu acho que rolaram algumas ampliações de consciência. Você tem algum recado final, alguma coisa que você queira falar antes de fechar aqui? Cara, assim, eu quero deixar um recado, um pouco do o que me inspira, né? Uhum. O que me inspira é viver com pessoas de diversas... que possuem diversos pontos de vista, né? De idades diferentes, viver intensamente com essas pessoas, né? Para que você possa aprender, entender que no final do dia a gente está aprendendo todos os dias, reconhecer os erros, os acertos, mais do que os acertos é muito importante, né? Eu acho que procurar sempre fazer o bem, o melhor para você inspirar, sempre através do teu exemplo, né? Eu acho que o exemplo, eu falo isso porque dentro de casa tem minha menina, e eu acho que... Ela, né? Exato, não adianta falar que pode, não pode, mas o que vai ficar é o exemplo. Então, o exemplo de boa convivência, de ouvir, entender com quem que você está convivendo, com o seu cliente, com as pessoas do seu trabalho, enfim, é super importante porque a partir daí você constrói relações muito fortes e genuínas e que pode passar uma chuvinha, uma enxurrada, tempestade, as tuas raízes são fortes e sempre você vai estar ali. Maravilhoso. Cláudio, super obrigado. E eu vejo você trabalhar com jovens, vejo você passar por mentoria reversa todo tempo, né, cara? Sempre. Porque os jovens incrível, é que muito bom. É muito bom, né, me cara? revigora, cara. Eu sei. Muito legal. Obrigado, meu amigo. Galera, fechando aqui mais um episódio do O Consciente. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, tenho certeza que você deve ter percebido aí, vivido uma verdadeira ampliação de consciência. Então, se fez sentido, compartilhe, indique. E é isso aí. Sem dúvida, fechando um momento incrível. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Ari. Prazer. Valeu, galera.